Por favor, eu estou amando esse texto. Esse texto está sendo texto assim, Isaías 55, versos 8 e 9. Esse texto, eu estou amando esse texto. Eu vou bater na tecla mais uma vez. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. E voltando ao original, nós temos 4 palavras pensamento nesses 2 versículos. 4 vezes a palavra pensamento é dita. E a palavra pensamento aqui no original é propósito. É muito mais do que pensar em algo. O que Deus está falando numa tradução simples é: porque os meus propósitos não são os vossos propósitos. E ele repete dizendo, e os meus propósitos são mais altos do que os vossos propósitos. Todo o propósito que fiz para vencer na vida de Deus é melhor. Se o meu propósito se encaixa com o de Deus, glória a Deus, como diz o nosso irmão Cabo da Senhora. Mas se não encaixa, eu tenho que sacrificar minha vontade para ir na dele, meu santo. É sabedoria. Afinal de contas, nós entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Ele pagou o preço, Ele comprou-nos com preço justo. E é sábio andar dentro do propósito de Deus. O problema é que a gente gasta tempo com distrações. O problema é que a gente gasta tempo com muita coisa e a gente entrega um mínimo para o Senhor. O resto, o cansaço, se der eu vou. Eu acho engraçado o pessoal falar: não, pastor, se der eu vou no culto. Como assim? Eu tenho que sacrificar tudo para estar na presença de Deus. Quem vem ao culto, irmão, é porque, olha, congregar não é coisa de gente à toa. É coisa de gente ocupada que preferiu a presença de Deus. Primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é Ele, é um propósito. Para o que Deus te chamou, para que você veio nessa terra, são perguntas que ficam em tantas pessoas. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo nesse planeta. É porque ainda não sabe o propósito. Quando você descobrir o propósito, você vai viver por isso. E se for preciso, você dá a vida por isso. Porque o propósito de Deus é maior do que a nossa própria vida. Ele tem propósito específico, gente, para todos nós. E quando eu olho para esse texto, Deus está falando: meus propósitos não são os vossos propósitos. Ei, meu santo, se você tinha ideia de abrir uma empresa fora do propósito de Deus, esquece isso. Se você tinha vontade de enriquecer fora da presença, esquece isso. Mas se o seu enriquecimento estiver dentro do propósito de Deus, pode lutar por ele. Não, pastor, então eu tenho que trabalhar. Deixa eu te falar, não estou falando aqui que você tem que ficar trabalhando tempo integral na obra, mas é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Depois o resto. Se der o resto. A gente inverteu os valores. A igreja começou assim, sacrificando tudo, vendendo propriedades e bens e servindo a Jesus com o risco de perder, de serem sangrados ali, e eles entregaram tudo, 100% e a vida. E era um povo feliz, vendo os seus morrendo. Hoje a gente não tem uma perseguição como naquele tempo, e a gente gastou muito tempo nas nossas próprias vontades. Próprio pensamento. Nada disso. Nos próprios propósitos. Porque tem gente que pega o propósito divino, engaveta ele e começa a andar no próprio. Meu irmão, você vai se dar mal com isso, porque quando chegar lá no céu, a única coisa que importará é o que você fez para ele aqui na terra. É a única coisa. Pastor, eu não tenho um chamado para ser pastor. Não, mas você é crente. E todo crente tem que frutificar. Todo crente a igreja tem que melhorar por sua causa. Se a sua igreja não melhorou com a sua presença, é porque você não está cumprindo o divino propósito de Deus. A sua igreja tem que ser melhor por você, ela tem que ficar mais limpa por sua causa. A sua igreja tem que prosperar por sua causa.
Você tem que achar qual é o propósito. Se Deus te plantou em uma igreja, é porque Ele tem um propósito para você naquela igreja. É naquela igreja. E se você não fez nada pelo corpo que congrega ali, é porque você está fora do propósito sagrado. Especificamente, quando a gente olha na obra, Deus tem propósitos específicos para algumas pessoas. Ele mandou um homem fazer a arca. Como é o nome do homem? Ele mandou Abraão, Jacó, Isaac. Como é o nome do homem? Era ele, o propósito de Deus específico para a vida dele. Eu não vou fazer a arca, irmão, vou fazer aliança, porque eu tenho um propósito específico que é de levar aliança por todos os lugares. A arca é por conta do Noé, não é compromisso meu nem seu. Ele queria uma nação, usou quem? Oi? Como é o nome do homem que ele usou para multiplicar uma nação? Abraão, gente. Isso não é comigo. É o propósito de Deus para o Abraão, gerar uma multidão, na verdade, nações, não é uma nação. Nações. Ele queria um homem segundo o coração dele. Fala o nome. Era o propósito, era o rei, um homem segundo o coração dele. Não era infalível, mas estava na vontade dele. Olha, todas as pessoas que andam no propósito de Deus não serão infalíveis, mas serão segundo o coração de Deus. Eu vou tentar de novo. Quem anda no propósito de Deus não é infalível, mas será segundo o coração de Deus. Quem é que é segundo o coração de Deus? Uma pessoa que não peca? Não, aquela que anda no propósito. Na época de Davi, o homem segundo o coração de Deus era ele, mas na época de Jó era o Jó. Na época de Noé era o Noé, porque Deus falou: Noé, homem, eis a história de Noé, homem justo e íntegro, se desvia do mal e anda com Deus. É a história do Noé. E ele gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. No meio de uma população corrompida, alguém era segundo o coração de Deus. Aí vem agora o Jó, Deus que falou para Satanás. Jó estava no propósito. Ele estava no propósito de Deus, ele estava ali, próspero, rico, ele tinha empresa, ele tinha frota de camelos, tinha tudo, e no propósito de Deus, porque quando o dinheiro me tira da vontade de Deus, esse dinheiro é uma maldição. Tudo que eu tenho deve contribuir com o propósito sagrado. E Deus que falou para Satanás: você viu meu servo Jó? Ele funciona. Ele anda no propósito. E o Satanás disse: eu desvio do propósito. E aí você já sabe o desenrolar. Vamos lá. Deus teve um propósito específico para o Jeremias, para o Isaías, para o Ezequias. Deus teve um propósito específico para Isabel, porque o papel de Isabel na história era gerar aquele que prepararia o caminho do Senhor. Era o propósito dela. Na época em que ela engravidou, 18.000 sacerdotes jogavam sorte para ver qual deles entraria no Santo dos Santos. 18.000. Alguns viviam a vida inteira e só cessava uma vez. Alguns morriam sem nunca cessar. E exatamente naquele tempo, o marido dela entrou lá. Deus falou com ele. E por duvidar, ficou mudo um pouquinho, mas Deus cumpriu o propósito. Porque eu preciso de alguém para preparar o caminho. Para preparar o caminho da vinda do Redentor. Para preparar o caminho do Messias. Para preparar o caminho do ungido. Para preparar o caminho do Redentor. E hoje qual é o nosso papel? Preparar o caminho para a volta dele. João preparou para a vinda, daí a gente vai preparar para a volta. Como é o nome da sua mãe? Oi? Como é o nome da sua mãe? Talvez o único papel dela foi gerar você para você fazer a diferença e preparar o caminho para a volta dele. E o propósito de Deus para Maria? Gerar Jesus. Irmãos, eu não vou conseguir gerar Jesus. Na verdade, eu não gero nenhuma pessoa normal. Ele já foi gerado.
mas uma mulher tinha que estar dentro do propósito. Alguém tinha que aceitar aquela missão. Alguém tinha que aceitar. E o propósito de Maria foi gerar o Redentor. Olha só, que espécie. Se você olhar o José, irmãos, se você olhar o José, na genealogia vai dar em Davi. Se você olhar Maria, na genealogia também vai dar em Davi. É interessante porque ele era descendente de Davi, tanto por José, que era de criação, como por Maria, que era a mãe biológica. Agora, se nós notarmos uma coisa, a Bíblia diz em Hebreus que o Senhor Jesus teve que aprender a obedecer. Peraí, eu fiquei com uma crise. Como que o autor de Hebreus fala que o nosso Senhor Todo-Poderoso teve que aprender a obedecer? E aí, meu Deus, aí veio a revelação. Por quê? A gente obedece um comando. É isso mesmo, gente? Obediência não é como a honra. A honra, eu não preciso ter ordem. Eu faço para não entristecer, eu faço para alegrar e deixo de fazer para não entristecer. Isso é honra. Comando é quando alguém manda e eu obedeço. E a Bíblia diz que Jesus teve que aprender a obedecer. Sabe por quê? Porque ele, como Criador do universo, como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, não tinha ninguém sobre ele. Obedecer a quem, então? Aí ele se fez homem. E Deus tinha que escolher alguém para cuidar de Jesus. Ele precisou de um homem. Eu preciso confiar meu filho. Pensa agora, você vai viajar, vai ter que deixar seu filho aí 6 meses com alguém. A gente tem 3 pessoas. Um já foi envolvido em pedofilia. Outro é um cara preguiçoso. E uma pessoa do bem e reta. Com quem você vai deixar? Deus deixou Jesus com José. Tinha outros, mas ele escolheu José. Esse cara é bom para cuidar do meu menino. Ele é bom, eu vou confiar nele. Irmão, que privilégio. Aí o José, meu Deus, o José pega, ele cuida de Jesus, ele ensina como se obedece. Ele ensinou para Jesus obediência, ele ensinou para Jesus o ofício de carpinteiro, ele foi ensinando a condição humana, Jesus foi aprendendo com ele. Gente, isso é muito forte. E de repente José some da história. Mas sabe por que ele morreu? Deus olhou para ele, ele cumpriu o propósito. Jesus aprendeu o caráter, aprendeu honra, aprendeu obediência, aprendeu tudo com você, José. Mas eu vou te levar agora. Eu fico imaginando Deus falando, o Pai Celestial falando com o Pai de criação. Vem comigo, vem. E aí pegando José, naquela hora. Mas sabe por que Deus pegou José antes? Ele tinha que pegar José antes de Jesus ir para a Via Dolorosa. Ele não ia aguentar, irmão. Qual pai que ia aguentar o filho sendo chibatado, esbofeteado? Ele ia entrar na frente, ele ia tentar impedir, ele ia sofrer demais, ele ia morrer ali. E poupando ele de uma morte cruel na mão dos romanos, Deus levou ele antes. Tem que aplaudir esse Deus demais, irmão. Meu Deus do céu, é muito forte. Meu Deus! Meu Deus!